Então, hoje, a grande maioria das pessoas são pessoas individualistas, impositivas dos seus quereres e não quereres. As pessoas impõem para a vida dos filhos, dos netos, dos amigos, no trabalho, quero ou não quero, nos relacionamentos, na família. E isso leva essas pessoas a terem ações, cometerem ações, reações e decisões que são verdadeiros venenos para eles mesmos e para os outros. E pensam que estão se fortalecendo ou se impondo sobre a vida dos outros ou melhorando a vida dos outros, quando na verdade estão defendendo os seus pontos de vista, os seus quereres dualistas e venenosos, que só enfraquecem e desestabilizam a mente e a vida. Isto é, essas pessoas não sabem que a pureza mental, que é a neutralidade mental, é que é o grande presente que eles mesmos poderiam dar para si e para os outros. Porque quem impõe os seus quereres materialistas, egoístas, orgulhosos, autoritários, são pessoas com a mentalidade afetada, literalmente afetada. As pessoas não acreditam, acham que isso é normal, mas isso é absolutamente anormal. Pergunte para um sábio se a imposição dos seus quereres dualistas vai melhorar as vidas dessas pessoas ou das pessoas com que elas impõem esses seus desejos. Ou os sábios, eles sugerem, não é sugerir, né? Eles indicam o silêncio mental. O silêncio mental onde não há a imposição desses quereres. Por quê? É só no silêncio mental que a alma e Deus passam a se manifestar. Mas enquanto o ego estiver se manifestando, a vida vai se tornar um verdadeiro turbilhão. Portanto, não tenha medo de ter uma mente pura e oferecer essa pureza divina para você e para os seus semelhantes, sem se impor com o que os outros, sem se importar com o que os outros possam pensar das pessoas desapegadas. Pois quem espera uma reação dualista do desapegado prova que não tem nenhuma pureza na mente. A gente fica em silêncio com relação aos ataques, às críticas, às condições que estão acontecendo, a gente fica e as pessoas pensam que somos pessoas, sei lá, algum idiota, né? que não reage, mas muito pelo contrário. São as pessoas que pedem essa reação que não têm nenhuma pureza na mente. Só tem dualidades, medos e ataques, etc. Portanto, prove a sua pureza mental corrigindo os seus próprios erros e a causa de todos os erros, que são os apegos, as imposições desses quereres. Só para esclarecer, já que passamos uns dias de férias, o que é o apego, o que é o desapego. Não tem nada a ver com a matéria, não tem nada a ver com a propriedade, com a riqueza, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com filho, pai, mãe, marido, mulher, não tem nada a ver. Isso não é apego, tá certo? Apego é simplesmente eliminar os quereres. A imposição desses quereres dualistas, isso que é o apego, tá certo? Mas a gente tem que. O apego, você tem que sei lá, se desapegar, por exemplo, do dinheiro, da riqueza, das propriedades. Não, isso nunca foi desapego. Nunca foi desapego. Se o desapego se referisse à matéria, a Bíblia estaria errada. A Bíblia estaria completamente errada. Por quê? O que diz lá na Bíblia? Lá na Bíblia diz assim: primeiro conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Riqueza, tranquilidade, paz, honra, amor, sabedoria e tudo lhe será acrescido. Tá, nisso inclui a matéria.
a prosperidade merecida. Então, não tem nada a ver com a matéria, tá certo? É muito pelo contrário. Então, não se refere apenas às dualidades que a mente impõe na própria vida e na vida dos outros. Por quê? A dualidade é a voz ativa do ego. Quando a gente deveria eliminar esse ego e passarmos a ser essa alma feita à imagem e semelhança de Deus. Então, é isso. Por isso, combata os apegos e provarás para si que a alma e Deus só se manifestam na mente pura e livre dos egoísmos, materialismos, ganâncias, etc. E nunca pare de combater o ego, essa mente dualista, até que ela seja eliminada definitivamente da sua mente, porque só nessa condição a alma passa a se manifestar de forma divina. Mas, infelizmente, a grande maioria dos apegados, ao invés de combater a causa de todos os erros da vida, lutam para fortalecê-lo em suas mentes, lutam para conquistar os seus quereres, impor as suas vontades, isto é, empenham em sujar mais e mais a própria mente. Não é à toa que a vida está transtornada, a sociedade está transtornada, a família e o indivíduo estão transtornados. Por quê? Excesso de quereres, excesso de dualidade, ganância, materialismo, imposição, autoritarismo, etc. É isso que está acontecendo nessa sociedade, nessa era da maldade humana. E nunca desista dessa luta mental para poder redirecionar o destino da sua vida. E mais, os apegados com os seus quereres pensam que a cada conquista, entre aspas, e realização dos seus desejos, a vida vai mudar para melhor. Se eu for rico, se eu for poderoso, se eu não tiver problemas na minha vida, acha que isso vai melhorar a vida. Vai mudar para melhor. Imaginam que cada querer, que cada sonho e meta é um novo desafio para melhorar as mudanças, melhorar e mudar a vida. As pessoas pensam, nossa, eu estou passando por uma situação ruim, sei lá, qualquer uma. E aí, nossa, se eu superar essa situação, eu vou melhorar. Se eu estou sem dinheiro hoje, mas se eu tiver dinheiro amanhã, a vida vai melhorar. E faz disso a sua meta, o seu sonho, os seus quereres. E isso ele tem como desafio na vida. Não, isso não é desafio, nunca foi e nunca será nenhum desafio. Você querer realizar os seus quereres, isso não é desafio. Desafio é para melhorar e não para piorar. Porque quando você tem um sonho egoísta, materialista, ganancioso, tá certo? Você não está melhorando, você está desafiando a sua própria vida para a autodestruição. Isso não é desafio. Você vai destruir a sua vida. Como diz, mas aí como que eu vou fazer para ser rico, famoso, poderoso, ter sossego financeiro, material? Você tem que ser merecedor e não ser egoísta, ganancioso através dos quereres. Então, isso não é definitivamente nenhum desafio. Só que as pessoas gananciosas acham que a conquista e a realização dos seus quereres são um grande desafio para melhorar a vida. Grande ilusão, grande engano, grande erro. Lembre-se, os quereres e sonhos nunca foram e nunca serão desafios para a vida e nunca trarão novas e melhores mudanças a nível mental e espiritual. Podem até trazer mudanças materiais temporais, mas nunca melhorar a nível mental e espiritual. Veja aí
Tem um monte de exemplo aí na sociedade, todo mundo conhece. Né? Só corre atrás da matéria, feito doidos, principalmente na politicagem, mas mentalmente e espiritualmente só decadência, pura decadência. Né? Então, de que adianta lutar pelo mundo material inferior, onde a sua passagem por aqui é temporal e nada lhe pertence? E depois, por que você tem que conquistar o que não lhe pertence? Agora, eliminar esse ego é um grande desafio. Aí que está o grande desafio do ser humano. Porque a eliminação do ego, desses quereres dualistas, é que vai fazer você se realizar como um verdadeiro ser feito à imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o único desafio que a gente deveria ter na nossa vida, mas é o que a grande maioria não tem. E depois, quanto maiores os quereres apegados, maiores são os transtornos e maiores são as consequências negativas para a vida. E dessa lei da causalidade, ninguém escapa. Então, atente-se aos ensinamentos dos sábios e iluminados, que dizem que o você real, verdadeiro, é a sua alma feita à imagem e semelhança de Deus. É isso que tem que ser conquistado. E essa mudança do ego inexistente para o real e verdadeiro ser divino, que é a alma, é o único desafio na vida, é a única mudança na vida, é o único sonho que se tornará na realidade divina daquele ser imutável, idêntico ao Criador. E esta é a única mudança que deve permanecer por todo o resto da nossa vida espiritual. E não se intimide, nunca se intimide à frente da verdade de Deus. Não se intimide à frente das leis de Deus e da realidade espiritual da alma e de Deus. Pois a verdade eterna de Deus já está contida em sua alma. Você já é feliz, você já é sábio, você já é próspero, você já é tudo que é divino. Tá certo? É virtuoso, é puro amor. Então não se intimide, porque você já é. Não tenha medo de Deus, não tenha medo dos acontecimentos, dos fatos, dos fenômenos, das ocorrências, porque você já é o ser perfeito. E nada pode atingi-lo, nada pode mudá-lo, nada pode afetá-lo. Então não tenha medo de absolutamente nada. A verdade espiritual dos sábios e iluminados já estão em sua alma. Então pratique simplesmente o silêncio mental e a verdade da alma de Deus se revelarão automaticamente. E quanto mais o apegado silencia a sua mente, mais e mais as mentiras, as ilusões, as falsidades do ego vão se dissipando. Então, vai silenciando a mente e você vai ver que não existe sofrimento, não existe estresse, tristeza, não existe nada disso. Só existe um mundo de Deus. Só existe o mundo de Deus e da própria alma. Mas, por incrível que pareça, os apegados têm medo de se livrar do ego. Essa é a grande verdade. Por que as pessoas não conseguem se livrar do ego, desses quereres dualistas? É que tem medo, literalmente tem medo de se livrar da mente dualista e do ego. Tem que ter coragem, determinação para poder calar esse ego e colocar a sua vida integralmente nas mãos de Deus, nas vontades de Deus. Enquanto você quer conduzir a sua vida, você nunca vai conseguir. Por quê? Porque não é você que está conduzindo, é o ego que está conduzindo. Tá certo? É o antideus. O ego é o antideus que está conduzindo a sua vida. Então, você quer que Deus conduza a sua vida?
silencia a sua mente. E aí sim, você vai deixar as vontades divinas fluir, e aí a vida vai se divinizar. Tá certo? E não... e tome cuidado com essas impressões mentais temporais provocadas, criadas pelo ego. Que essas impressões são opostas da realidade absoluta da alma e de Deus. Portanto, não tenha medo de eliminar o falso e inexistente ego. E aprenda a viver no tempo certo. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem viver no tempo certo. Por quê? Porque vivem no tempo do ego, um tempo totalmente errado, que é totalmente diferente do tempo da alma e de Deus. Aprenda a viver no tempo certo, pois todas essas falsas impressões se referem ao passado. Ai, nossa, eu tive uma experiência ruim. Isso é passado. Eu tive uma experiência boa. Isso é passado. E no presente você não consegue viver no passado. Tá certo? No presente momento, você não consegue viver no passado. Aquilo que você viveu no passado é uma mera impressão mental, entre aspas, boa ou ruim, isto é, dualista. Por isso que não viva com essas impressões mentais dualistas, boas. Eu tenho boas lembranças, eu tenho más lembranças, eu tenho boas experiências, más experiências. Isso é o que está atrapalhando você viver no presente. Tá certo? Por quê? Você ainda continua dualista. O mundo de Deus não é dualista, é pura sabedoria, pura felicidade, puro amor, tempo integral. Tá certo? Então tem que aprender a viver no presente e para isso tem que se livrar de tudo que é dualista, principalmente dessas impressões dualistas mentais. Mas viver preso ao passado é viver dos falsos, das falsas impressões e falsas emoções criadas pela dualidade. Lembre-se, o tempo não fica no passado, o tempo não fica no futuro. O tempo sempre está com você nesse momento, nesse instante, nesse segundo. E o agora é sempre a causa dos acontecimentos futuros. E os apegados de agora são as ruínas futuras. Se você é apegado hoje, você está construindo a sua ruína futura. E os desapegados de agora são os que conseguirão divinizar o seu presente e o seu futuro. E saber viver o presente momento corretamente é não fazer nenhuma previsão. Não tenha nenhuma expectativa. Como que eu vou viver no presente momento de forma correta? É fácil. Não tenha nenhuma previsão, não tenha nenhuma expectativa, não tenha nenhuma ansiedade, não tenha nenhum estresse, preocupação, medo, etc. Porque tudo isso é dualidade. Então, isso significa o quê? No presente momento, você precisa do silêncio mental e não das dualidades. Só assim a gente consegue viver o presente momento eterno. Tá certo? Pois ninguém pode viver com adivinhações futuras. O que o apegado faz? Vou fazer isso, eu acho que eu vou conseguir isso. Se eu conseguir isso, eu vou melhorar, minha família vai melhorar, meus filhos vão melhorar, vou dar sossego, segurança, tranquilidade. Isso é o quê? Adivinhação, cara. Isso é adivinhação. É conjectura, é previsão, é expectativa, isso é ansiedade. E com essas condições maléficas, você vai conseguir melhorar a sua vida? Claro que não. Muito pelo contrário, só vai conseguir piorar. Piorar a nível mental e espiritual. Por isso que nunca tem sossego na vida, a verdadeira paz e tranquilidade e a merecida prosperidade.
mas são esses quereres apegados que desejam resultados futuros, maculando o presente momento. Então, não tenha esses quereres. Faça o que tem que fazer. A gente sempre fala, faz o que tem que fazer, ponto final. Não deseje nada. O resultado deixa tudo por conta de Deus. Tão simples, tão simples. Portanto, não desperdice o seu presente criando causas negativas. Se hoje você é dualista, está criando causas negativas. E aí a vida só pode degringolar. Use o seu presente para ganhar a experiência divina do desapego. Por que você não faz isso? Usa o presente momento para ganhar a experiência divina do desapego, do silêncio mental. E use o presente momento para criar causas divinas. Tá certo? O silêncio o silêncio mental traz a manifestação de Deus e da alma. Isso é causa divina. Isso é causa divina. Fora disso, não existe causa divina. Orar, rezar, sei lá o quê, fazer serviço, isso não é causa divina. Isso não é causa divina. Use o presente momento para fazer as suas forças divinas se manifestarem em sua vida. Isso sim. Só assim poderá assegurar o presente divino e o futuro eterno e divino. Aceite o presente momento com desapego e com uma mente limpa, pura e silenciosa, ou serás consumido pelas dualidades mentais ilusórias e destrutivas. Você não tem ninguém tem outra alternativa. Ou se desapega ou vai ferrar com a própria vida. É simples. Ou se desapega e você vai divinizar, ou vai ferrar com a própria vida. Não tem outra alternativa. Não tem. Ou serás consumido pelas dualidades mentais. Aceite o presente momento e a manifestação das vontades de Deus ocorrerão naturalmente. Só assim conquistarás, descobrirás a diferença entre o mundo ilusório do ego e o mundo real da alma e da mente de Deus. Então, o que o ego egoísta e dualista jamais vai conquistar. O ego jamais vai conquistar aquilo que você sonha. Paz, tranquilidade, amor puro, sabedoria eterna. Tá certo? Não é campo de atuação do ego. Isso é campo de atuação simplesmente de Deus e da alma feita à sua imagem e semelhança. Então não existe outra forma a não ser praticar desapego, silenciar a mente, eliminando o ego, eliminando as dualidades. A gente sempre fala, pratique contemplação. Faça tudo o que tiver que fazer e fique só contemplando aquilo que acontece na vida, na sua vida, na família, em tudo mais. Fique contemplando. Não fique criticando, julgando, condenando. Não fique triste, nervoso, estressado. Fique apenas contemplando como sendo a vontade divina de Deus se realizando naquele instante, naquele fato, naquela circunstância. E aí você vai fazer o quê? Conseguir fazer o quê? O silêncio mental. A contemplação vai tornar a sua mente silenciosa. E aí, quando você silencia a sua mente, você vai enxergar e experienciar a verdadeira vontade de Deus, divina, real e verdadeira. É isso aí, pessoal. Boas práticas aí do desapego a todos. Arigatou.